Boa noite, irmãos. Deus abençoe grandemente a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. É uma noite especial de celebração, de bênção do Senhor para a nossa vida. O encerramento da nossa campanha, né? Hoje nós vamos receber a unção pelo mês de junho e também vamos ouvir uma palavra especial vinda do nosso líder missionário João Batista, amém? E já está aqui juntamente com a pastora Cida. E eu quero, sem mais delongas, sem esperar mais nada, já convidá-lo para vir aqui na frente, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, amém. Missionário João, que é o nosso líder, mas que desde pequeno, aliás, antes de eu nascer, já faz parte da família, né, missionário? Ajudou minha mãe ali no começo dela na caminhada com o Senhor Jesus. Depois me apresentou, né? Mais recentemente fez meu casamento. E hoje, além de ter apostado em mim e na minha esposa, apostado não, né? Entendido o chamado de Deus para nós, colocado a gente para pastorear primeiro Itapeva, junto com o Bispo Sérgio, e agora aqui junto com a ECB Itapar, tá certo? Vamos mais uma vez receber ele com a linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe, meu filho. Glória a Deus. Obrigado. Boa noite, irmãos. Saúde, paz, prosperidade para todos. Deus abençoe ricamente vocês. É uma imensa alegria estar aqui nesta noite de domingo, não é? Para juntos ouvirmos a palavra de Deus. Porque quando eu prego também eu estou me ouvindo, não é? Deus abençoe todos vocês. Que bom estarmos aqui. Pai, muito obrigado. Que a tua unção seja liberada nesta noite. E cada um dos teus filhos e filhas aqui presentes sejam tocados poderosamente pela unção do teu Santo Espírito. Que haja milagre na vida daqueles que precisam de um milagre. Que a tua bênção possa alcançar as famílias de um modo geral. E que os problemas sejam resolvidos. Pai, e que a paz do teu Santo Espírito possa dominar todos os corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, pode sentar. Deus abençoe. Bom rever os irmãos. Alguns são, percebo que o rostinho assim novo, alguns mais novos de casa, né, que eu não os conheço, e outros já de longa data, né? Deus abençoe todos vocês. Amém? E bom. Está comigo a minha esposa, a pastora Cida, que ela vai falar daqui a pouquinho com as mulheres. Amém? Porque a nossa igreja ela é uma igreja de departamentos, né? As mulheres, primeira vez que eu vejo um grupo cantando, só homem, sem nenhuma mulher. Fiquei até falando, tinha uma mulher? Mas só tinha uma, né? Mas Renato hoje está de férias. Está de folga, né? Deus abençoe. Tudo bem? É o senhor Jová, né? Esqueci de ser não, Jová, viu? Deus abençoe o Jová, né? Glória a Deus. Jová Jiré, Deus provedor. Irmão Mário, sua esposa, Mauro, né? Deus abençoe. Eu vi aqui o Gilmar tocando, fiquei feliz. Só não vi o Gilberto, né? Que é a dupla, Gilberto e Gilmar. Tá lá o Gilmar. E todos os irmãos aqui que eu conheço, não vou começar a falar nome, não, senão eu vou pecar, porque sei o nome de alguns, nem todos eu sei, ficar quieto, né? Queridos, nós estamos numa maratona de fé, nesse novo ano, que hoje já é o 22º, né? Dia do ano, passa rápido, e nós precisamos também ser rápido nas nossas decisões. Nossa fé precisa estar ativa, porque Jesus também está voltando. O tempo vai passando rápido e Jesus vai voltando também. E nós precisamos de estarmos firmes na fé, olhando para Jesus, como diz a palavra de Deus em Hebreus 12. Olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Porque na caminhada, infelizmente, existem aqueles que fracassam, que desistem, e que acaba se iludindo com o mundo. Mas na carta de João, primeira carta de João, capítulo 2, a partir do versículo 14 e 15, diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida.
O mundo passa com suas concupiscências, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Por que permanece para sempre? Porque a vida com Deus não é só aqui. Aqui nós desfrutamos das bênçãos do melhor de Deus, passamos nossas lutas, que elas são inevitáveis. Ninguém passa por essa vida sem as lutas, sem os seus dilemas e problemas. Acontece com todos, não é? Mas lembrando que, quando finda, a Bíblia diz que temos um descanso eterno. E a Bíblia fala sobre os céus de uma maneira muito assim, desejoso, né? Desejar os céus. Que a Bíblia diz, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas lá é justiça e paz e alegria do Espírito Santo. Quem é cristão de verdade, e já teve uma experiência com o Espírito Santo, sabe quanto é maravilhoso você sentir a alegria do Espírito Santo. Isso aqui na terra, mesmo com as nossas dificuldades e limitações. Ora, imagina você viver num lugar onde a alegria do Espírito Santo é constante e eternamente. E o diabo sabe disso. Por isso que ele luta para que as pessoas não decidam por Jesus. Ele luta para que as pessoas que são de Jesus ficam fracas e volte atrás. Porque ele sabe que os céus é bom. Ele veio de lá. A Bíblia diz isto. O inimigo já foi anjo de luz. Hoje ele é o espírito do mal. E ele é invejoso e ele não quer que você desfrute daquilo bom e que ele sabe que é muito bom. Então nós precisamos ter a nossa caminhada andando com Jesus. Fala amém? Firme com Jesus. Eu falava isso hoje de manhã na nossa igreja de Santo André. Preguei lá pela manhã. Dizia para os irmãos que nós precisamos ter a nossa vida em Deus. Eu falo isso, gente, com muita propriedade. Quando Jesus me salvou, eu tinha 17 anos de idade. Esse ano eu completo 64 anos de vida. Nunca me desviei dos caminhos de Jesus. Nunca. Graças a Deus. Procurei manter a minha vida em Deus. Orando, servindo o Senhor. Quando eu vim para a igreja aos meus 17 anos, eu falo isso sempre. Coloquei um propósito no meu coração. Olha o propósito, isso é muito importante. Falei, Senhor, eu quero te servir de tal forma. Eu sou jovem, mas não quero envolver nem com namorada, não quero nem namorar. E orei no monte e falei, só vou namorar o dia que eu tiver certeza que eu vou casar. Conheci minha esposa, com 1 ano e 10 meses, namorei e casei. E no próximo mês, agora de fevereiro, eu completo 41 anos de casado com ela. Mas eu falei com Jesus, eu não quero nem namorar. Só vou namorar quando o Senhor revelar e dizer, essa você vai casar. Entendeu, gente? Então, vida com Deus tem que ter propósito em tudo. Porque se a gente não tiver propósito, a gente fica muito vulnerável. E quando a gente fica vulnerável, a gente perde o foco. E quando perde o foco, perde a estabilidade. Não sabe para onde vai, não sabe o que quer. Mas quando você tem propósito, você tem direção. Fala amém? E quando você tem propósito em Deus, você tem direção e tem cobertura. O Deus que te serve, te guarda e te protege e te dá vitória. Aleluia. E a Bíblia diz que nós temos que ter esse propósito obedecendo a palavra do Senhor. Porque a Bíblia, Deus falou para Josué, se você obedecer o que eu mando, você terá sucesso e você nunca será derrotado. Está lá em Josué capítulo 1. Você terá sucesso e você nunca será derrotado. Porque Deus diz assim, eu serei contigo por onde quer que você andar. Amém, gente? Então guarde essa palavra no coração. Todos vocês que já são de Cristo, aqueles que ainda não são cristãos, mas que ouvem a palavra de Deus, está buscando uma bênção, coloca isso. Não dê oportunidade para o diabo. Diga não para ele. Diga sim para Jesus. E você vai ver que a sua vida vai sendo cada dia mais abençoada. Gente, é gostoso você ver a mão de Deus te abençoando em tudo. Não quer dizer que você não vai ter lutas, não. Luta tem sim. Mas em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Não apenas um vencedor, mais do que vencedor. Amém? Eu volto a falar com vocês.
Vamos ouvir a pastora, que ela tem um recado para as mulheres. Vamos recebê-la com alegria. Boa noite para todos na paz, na graça do Senhor Jesus, amém? É uma alegria enorme estar aqui com vocês, sabia? Vocês sempre recebem a gente com tanto carinho, é tão gostoso ser paparicado, né? Todo mundo gosta, né? É tão bom ser paparicado. Eu estava vindo para cá, eu falei, nem vou comer muito, amor. Aí, por quê? Porque no Itaparque é impossível a gente chegar lá e não ter nada para comer. Foi dito e feito. Cheguei lá, ó, tinha coxinha até da irmã Carmen, tinha os bolos da Renata. Eu falei, olha, não tem como, né? Já vai com a barriga vazia para chegar aqui e comer. E o carinho dos irmãos daqui de Itaparque é muito gostoso, muito bom. E eu agradeço a Deus pela vida de vocês, porque vocês sabem que foi aqui que o meu primogênito começou, né, o ministério da obra do Senhor, amém? Então, ele aprendeu com vocês, vocês aprenderam com ele, não é verdade? E está lá ainda até hoje, né, aprendendo, porque nós que somos de Deus, a gente sempre está aprendendo, né? Todo dia a gente aprende um pouco mais de Deus. E as lutas, as provações, são as que mais nos ensinam. Porque as vitórias é gostoso, é muito bom. Mas aonde mais nós aprendemos? Fala a verdade. Não é na hora da luta, na hora das provações, que você mais aprende com Deus, que você tem mais experiência com Deus, é na hora das lutas, na hora das provações, na hora do não de Deus. Porque é muito gostoso receber o sim de Deus. Mas de vez em quando Deus também fala não. E até o não de Deus é importante para a nossa vida, amém? E eu quero convidar as mulheres. Cadê as mulheres abençoadas? Aleluia! Quero só perguntar lá no dia, na terça-feira, no dia 31, se vocês vão fazer esse mesmo barulho, viu? Nós vamos fazer a primeira reunião do ano, dia 31, às 7h30 da e a reunião é Mulheres com Propósito, amém? E também nós vamos focar nas vidas das mulheres que ainda não têm Jesus na vida, né? Não tem Deus no coração, não sabe como vencer as lutas. Porque nós temos lutas, mas nós sabemos como vencer essas lutas, não é verdade? É nos pés do Senhor Jesus, na oração. E tem muita gente sofrendo por aí que não sabe o que fazer. Então, eu quero que vocês, eu vou mandar, né, direitinho a figura, ou senão a própria pastora Daiane pode fazer um convitinho de vídeo para vocês estar lá, dia 31, é semana que vem já, hein? Acho que é semana que vem, né? Então, esteja lá e convida alguém, manda o convitinho. Ai, pastor, e se a pessoa falar não? Amém, falou não, é o máximo que ela pode fazer, não. Não vai te matar, não vai te machucar. Mas nós precisamos ter a responsabilidade de ajudar alguém, amém? De ter compromisso de ajudar alguém a conhecer a Deus. Então, você vai mandar essa figura ou esse vídeo que a pastora Daiane mandar para as mulheres, você manda para alguma amiga. E esteja presente também. Pastora, não consegui, ela disse não. Vai para a igreja, vai ser abençoada na reunião de mulheres, testemunhos maravilhosos que a gente tem ouvido na reunião de mulheres, todas as últimas terças de cada mês. Tem sido maravilhoso. Então, você que não tem compromisso, não que você não tem compromisso, né? Não é bem assim, né? Você que não trabalha à noite, não estuda, e pode estar lá conosco, vai, que você não vai perder seu tempo. Pode ter certeza. Eu quero perguntar, cadê as mulheres de Itaparque? Eu perguntei a última vez, tinha um bocadinho de gente, né? Cadê as mulheres de Itaparque? Eu quero ver um barulhão lá, hein? Tá bom? Deus abençoe vocês, eu amo vocês, vocês sabem disso, né? E hoje Deus me proporcionou essa oportunidade linda, maravilhosa, de estar aqui com vocês. Não vou poder abraçar todos, mas sintam-se abraçados com o meu coração. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Graças a Deus, queridos. Antes de eu ler aqui uma palavra, e hoje eu vou ungir todos vocês, amém? Hoje é a unção de número 6, representando o sexto mês do ano, e o número 6 é o número do homem. Porque a Bíblia diz que Deus criou o homem no sexto dia, criou todas as coisas. A última criação de Deus foi o homem.
e no 7º ele descansou. O homem dá trabalho, parece que Deus cansou quando fez o homem, precisou descansar no outro dia. Isso não é bíblico não, isso aqui é coisa minha, tá? Fala amém. Então, Deus quer te abençoar. Fala amém. Mas eu quero, não posso deixar também passar essa oportunidade de falar sobre o retiro. Deixa eu falar algo com vocês. Nós temos um retiro que era chamado de retiro de jovens. Mesmo sendo de jovem, eu estive em todos. Às vezes ministrei, participei, intercedi. E esse retiro, meus irmãos, ele tem sido um marco da nossa igreja. Ele ficou parado por um tempo, depois veio a pandemia, e somando o tempo que parou com a pandemia, deu 5 anos parado esse retiro. Eu reuni os pastores no mês de outubro e coloquei a pauta na reunião sobre o retiro, possibilidade da gente ativar e voltar com o retiro neste ano 23. E houve um acordo, foi unânime a decisão de todos que seria bom voltar ao retiro. Só que quando nós afirmamos e decidimos, entrou a demanda de espaço, porque com este final, entre aspas, não 100% da pandemia, todas as chácaras aqui por perto que a gente conhecia, todas locadas, as pessoas ocuparam, pelo menos até onde a gente conhecia, não é? Procuramos em site, tudo, e não achávamos de forma alguma. Fomos encontrar uma chácara lá em Guararema, já tivemos um encontro lá numa época, foi até eu que liderei aquele encontro. Não é tão perto, mas também não é o fim do mundo, só que ela tem uma estrutura diferenciada, é um lugar muito aconchegante, um lugar bom. E depois de conversar com a proprietária, a gente então locou esse espaço e ficou um valor de R$400. Quando fala em R$400 por pessoa para um retiro, a princípio dá um susto, não é verdade? Mas é só você comparar, você faz uma viagem, aí eu vou descansar uns dias aí, vou arrumar um hotel. Uma diária de um hotel num lugar bom é R$200. E uma diária, se você fica 2 dias, é 400. Se você fica 3, é 600. Entendeu? E lá é um local que o pessoal vai hospedar, banho, lazer, tem tudo, que vai ter um momento de lazer. Quem já foi em retiro sabe. E é um lugar, como eu disse, diferenciado. Por que eu explico isso? Porque esses R$400, a igreja não está tendo nenhum lucro, porque na verdade o que vai ficar para a igreja, para administrar para cada pessoa, tomar café da manhã no sábado, almoçar, jantar, no domingo café da manhã, almoço e janta, segunda-feira café da manhã, almoço e janta, e café da manhã na terça e almoço e encerra, a gente vem embora. Sabe quanto a igreja está ficando para administrar por pessoa? R$160. Porque os R$240 é o local lá, pela estrutura que está pagando por pessoa. Eu preparei uma equipe para organizar o retiro, que é o pastor Jonatas, pastor Hebe, pastor Lucas, pastor César e pastor Luiz César. Falei, cuida da logística e resolva aí. Então, esses R$160, aí você pega R$160 e divide por sábado, domingo, segunda e terça até meio-dia. Conta aí quantos cafés tem, quantas refeições. E divide por R$160. Se fizer a conta lá, parece que saiu R$13 por cada refeição, se não me falha a memória, R$13 e uns quebrados. Então a igreja não está fazendo com a intenção de ter lucro. O nosso lucro é ver as pessoas sendo tratadas. Por quê? Vai ter mensagens focadas em situações, fala amém? Tratar de situações da atualidade. Vai ter uma equipe que vai estar pregando, pessoas de mente aberta, que estuda, que conhece e que sabe debater vários temas e vários assuntos. Vai ser muito bom. Oração para Deus quebrar barreiras, maldição, libertar pessoas de problemas de opressão. Vai ter assim uma série de coisas, tudo pautada, tudo bonitinho. Vai ser um negócio bem organizado. Fala amém? Então,
Se a pessoa pagar à vista, paga R$ 400. Ou em dinheiro, até 2 vezes. Aí você tem que conversar com a equipe, fala com o pastor Davi, ele leva, qualquer situação ele leva para a equipe que está organizando, e eles decidem. Você dá uma metade, eu vou dar uma metade, depois vou dar outra metade, daqui até o dia 10 do mês que vem, um exemplo. Aí você vai pagar em dinheiro. Agora, se você passar o cartão, você pode passar até 10 vezes. Isso nunca aconteceu em nenhum retiro. Só que quando você passa em 10 vezes, tem uma taxa da maquininha que é R$ 80. Por quê? Se a gente jogar, como você vai fazer uma compra, a taxa da loja, não tem isso? Paga o cliente ou paga a loja. Quando a gente vai comprar qualquer mercadoria em uma loja, 5 vezes sem juro. A maquininha cobra a taxa deles. Eles falam que é sem juro. Mas o juro deles está embutido na mercadoria que você comprou, porque eles não vão falar. Ele já calculou que a maquininha cobra e jogou aquele preço no produto que a gente não vê. Que a gente não sabe e eles não falam. Vocês estão entendendo, sim ou não? Você já foi comprar alguma coisa numa loja e alguém fala assim, é no cartão, é no débito ou no crédito, ou é no dinheiro? Quando você fala que é no dinheiro, então no dinheiro é tanto. Mas quando você fala que é no cartão, tem uns que até no débito não tem desconto. Mas quando é no dinheiro tem. Por quê? Você percebe que no dinheiro volta o valor normal. Mas quando você vai usar o cartão que tem a taxa, ele já embute lá e o preço é aquele e acabou. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então, na verdade, está dando R$ 82,70 de taxa, em 10 vezes. Mas a gente arredondou para 80. Então, cada pessoa que paga em 10 vezes, na verdade, a igreja vai ficar para administrar com R$ 157 e uns quebrados. Não dá nem 160 mais. É só jovem que pode ir? Não. Você está no feriado prolongado de carnaval, aí fica em casa coçando a cabeça, não sabe o que faz, pode participar também, vai fazer bem. Nós temos o site que foi criado para a nossa igreja, que chama-se portaldacasa.com. Fale comigo, portaldacasa.com. Esse é um site da nossa igreja que foi criado. Ele não é só para esse momento, vai ficar. Você entra lá, tem todas as instruções. Se você tiver alguma dúvida, procura o pastor Davi e a pastora Daiana, eles vão te orientar. E se é algo que eles não têm a resposta, ele tem contato com a equipe, ele pega a informação e passa para vocês com mais clareza, ok? Então, queridos, isso é bom. O retiro faz bem. É algo muito espiritual. Mas eu não vou. Aí eu queria investir em alguém, eu tenho falado isto. Eu quero ajudar alguém, eu quero ajudar com R$ 100 um jovem que não pode ir. Aí você procura o pastor, que ele sabe quem é o jovem que precisa de ajuda. Fala amém? Ou o líder, o Levi, que é o líder aqui, né? Cadê o Levi? Está lá. Levi, procura o Levi. Fala, Levi, eu quero dar uma oferta, uma ajuda para ajudar um jovem a participar do retiro. Entrega na mão dele, ele sabe quem precisa. Semana passada, na reunião de pastores, o que é que nós fizemos? Fizemos um sorteio dos pastores, na mesa. Falei, põe a mão no bolso aí, foi ter o pastor Paulo que deu a ideia, cada um pegou R$ 50. Escrevemos o nome de todas as igrejas que os pastores que entrou com R$ 50. Aí, nós conseguimos levantar entre os pastores, na reunião, R$ 800. Aí sorteamos. Quem ganhou? Ganhou a igreja do Boa Esperança do pastor Edmilson e ganhou a sede. Aí eles já acharam lá o jovem que precisa. Então nós conseguimos pagar com o sorteio dos pastores para 2 jovens. Fala amém? Fizemos isso entre os pastores, enfiar a mão no bolso. Lá em Santo André eles compraram um aparelho e vão sortear para ajudar alguns jovens. Eu comprei 5 números para ajudar alguém. Amém, gente? Porque a gente tem que aprender a investir também, sabia? Ajudar alguém. Deus abençoa isso. Isso é legal. Às vezes você tem condição, ou você não pode ir, ou você diz, eu não quero ir, que eu não estou mais nessa idade, tá, papá. Não é que você está velho, é que você não sente o ambiente. Mas será que você tem coragem de abençoar alguém? Chegar para o líder dos jovens e dizer, aqui tem tanto. Eu quero colocar R$ 100 na sua mão para você ver um jovem que precisa. De repente tem uma família que tem um adolescente, gente, e ele tem muitos filhos. Lá em Santo André eu tenho uma irmã que ela tem, eu nem sei a conta, acho que é 6, né, amor? E ela tem 3 que estão na idade do retiro. O líder dos jovens que vão levar todos.
Como? Fazendo sorteio, a gente ajudando. Que nós queremos, só vai quem tem dinheiro. Não, isso é egoísmo. Quem mais não tem dinheiro, eu acho que é quem mais precisa aí, para ele ter uma experiência e ser abençoado. Nós estamos fazendo isso, nós queremos levar todos. Nós não estamos excluindo. A igreja é forte, a igreja é um corpo. A gente pode ajudar alguém que não pode. Fala amém? Ajudar. Já pensou aquele jovem que é de uma família que não tem recurso? Entendeu, gente? Por exemplo, essa família que eu estou falando, o pai, ele batizou no encontro aqui no Moriá. Batizei ele no último encontro que a gente teve no Moriá. Esse homem só sabia vender canário e tomar cachaça e jogar. Não trabalhava. Aí um dia apareceu um trabalho, a gente deu um jeito, quando foi ver trabalhar como ele não tinha nem identidade. A nossa pastora lá de Santo André, ela saiu com ele o dia todo e tirou todos os documentos dele. Pagou, resolveu tudo. Hoje ele está trabalhando, entrou na escola, já aprendeu a assinar o nome e é obreiro da igreja. E era um cachaceiro, só ficava fazendo rolo de passarinho, sabe, a casa dele é cheia de gaiola. Os passarinhos ele não largou não, porque ele gosta. Vai tomar com o Ibama, não vai lá, né? Mas se libertou, está na igreja, ele tem um monte de filhos, irmãos. Mas olha que maravilha, os filhos dele estão na igreja, um dos filhos dele já toca contrabaixo muito bem. Hoje de manhã no louvor, quem tocou contrabaixo foi ele. E a família todinha envolveu na igreja. E quando tem esses encontros que não pode, que o salário deles não dá, a igreja junta, paga e todos os filhos deles participam de tudo. Porque a igreja aprendeu a abraçar aqueles que não têm condição. Isso é vida de igreja. Fala amém? Ah não, o dinheiro é meu, eu como tudo de pizza, mas não dou para ninguém. Não pode fazer assim. A Bíblia diz que há alguns que retêm para perder mais ainda. Mas aqueles que libera para alcançar mais. Aprenda a fazer isso. Você vai ver que Deus vai te abençoar. Tem muita gente na igreja que ele não é rico. Mas R$100 para ele ajudar alguém nunca vai fazer falta. Deus tem te abençoado. Diga glória a Deus. Deus tem te abençoado. Com certeza. E você entrega na mão do líder ou do pastor, que ele sabe quem precisa. Porque a gente faz isso discreto, que tem gente que às vezes é tímido. Você não pode chegar, vou pagar para você que você é pobre. Não, não pode fazer isso. Ele não é pobre, ele está desprovido. Quem tem Jesus não é pobre, não é abençoado. Fala amém? Diga glória a Deus. Entendeu? Então se desperte para a gente participar desse retiro. Casal novo, né? Tem casal da igreja que é novo. Casou, mas é jovem. Vai lá. Entra no meio dos jovens lá. Vamos lá. Tudo bem? Um outro recado que eu vou dar. Queridos, nós temos uma reunião segunda-feira na sede. Quantos obreiros e obreiras tem aqui? Levante a mão para ver. Obreiros e obreiras. Olha quanto obreiro, quanto obreira. Nossa reunião da sede é uma reunião de conexão. É uma reunião de avivamento para obreiros e obreiras. E também para povo. Ela não é exclusiva para obreiros. Toda segunda-feira é uma reunião de liderança. Para vocês terem uma ideia, quando eu me converti na Casa da Bênção, há 45 anos atrás, essa reunião de segunda-feira já existia. Eu congregava na Zona Leste, trabalhava lá no Mandaqui. E toda segunda-feira eu pegava o trem na Estação da Luz e não ia para casa, eu vinha para Mauá participar da reunião de obreiros. Foi assim que Deus me fez crescer. E eu quero ver vocês lá, os obreiros, participando com a gente. Deus tem nos dado uma bênção. Fala bem? Na outra segunda-feira passada, fizemos uma corrente em volta do salão. Quando foi nessa segunda passada próxima, não conseguimos fazer a corrente, porque não tinha espaço para fazer a corrente. Noite de bênção. Quanto mais você busca, mais cheio de Deus você fica. Amém, gente? Comendo muito, engorda, né, amor? Aqui, ó. Mas buscando muito, engorda o espírito, fica forte. Se você tem Bíblia, você pode acompanhar ou me ouvir. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Eu quero compartilhar com vocês esse texto, porque quando eu terminar aqui, não assuste eu sair correndo, porque 8 horas eu começo a pregar na sede. Fala amém? 8 horas eu tenho que estar lá no altar já pregando. Então eu vou ungir vocês daqui a pouco e sair rápido, tá? Diz assim, olha, capítulo 5 do Evangelho de Lucas, ok?
Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia. E a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Olha aí, desejo do povo. Se aproximava e foi apertando Jesus para ouvir a mensagem de Deus. E ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. Então você e os seus companheiros jogue as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas, já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Fala comigo, obediência, fala. E quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viesse ajudá-lo. E eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. E quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que havia apanhado. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia e deixaram tudo e seguiram Jesus. Amém? Fale comigo, e deixaram tudo, seguiram Jesus. Eu quero destacar aqui para vocês alguns pontos interessantes desse texto. Primeiro, a disposição para servir. Quando nós temos disposição para servir Jesus, lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, o apóstolo Paulo diz assim: meus amados irmãos, sede firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. O que é que Paulo está dizendo? Tudo que você faz para Deus, que você serve o Senhor com alegria, você tem recompensa. Porque o nosso Deus é um bom patrão. Fala amém? Ele não falha. Ele tem prazer em abençoar quem serve Ele com alegria. A palavra diz que Jesus estava à praia do lago da Galileia. Às margens do lago da Galileia. E a Bíblia diz que a multidão se ajuntaram ali para ouvir a mensagem de Deus. E era tanta gente que foi aproximando e chegando perto de Jesus e querendo ouvir. Por que querendo ouvir? Jesus não tinha microfone, minha gente, como hoje. E ele estava à beira da água e as pessoas que estavam mais atrás iam chegando perto, porque queria ficar perto de Jesus para ouvir a mensagem. E de repente Jesus já estava com seus pés na água. E Jesus olhou para trás de si e ele viu os pescadores que já estavam lavando suas redes para ir embora. E a Bíblia diz que Jesus olhou para Simão Pedro, que era um dos pescadores, e pediu que o barco fosse cedido para ele usar o barco de Pedro como um púlpito, um altar. E ele sentou no barco de Pedro, e Pedro ficou ali aguardando até o término da reunião, que não sei quanto tempo. E Jesus pregou, Jesus abençoou, orou por todos, com certeza. Só que quando terminou, Jesus disse para Pedro: rema o seu barco para uma parte bem funda do mar. E Pedro obedeceu. Chegando lá, Jesus mandou que ele parasse o barco ali.
E Jesus disse: lance a sua rede, ou as vossas redes, para a direita do barco, para pescar. O que Jesus estava fazendo ali? Jesus estava resolvendo um problema daquele que serviu a ele na hora que ele precisou. Pedro prestou um serviço para Jesus, porque ele cedeu o barco. Ele tinha motivo de dizer não, porque ele estava exausto. Porque o texto é claro, que Pedro havia pescado a noite toda, ele estava cansado. Cansado 2 vezes, esgotado fisicamente e frustrado porque não teve resultado. Porque o nosso trabalho, quando traz resultado, você esquece o cansaço. Porque a alegria do resultado supera o esgotamento físico. Porque você teve resultado. Você fica alegre. Trabalhei bastante, mas estou feliz. Plantei e colhi. Agora, quando você planta, soa a camisa e não tem resultado, aí a pressão é maior, o esgotamento é maior. Que você lutou e nada conseguiu. Mas Pedro, quando Jesus pediu o barco, ele não arrumou desculpa, dizendo: não, Senhor, se vira aí, eu estou muito cansado, também estou chateado, porque eu não tive resultado do meu trabalho desta noite, eu vou para casa descansar, não quero conversa. Ele ficou lá à disposição de Jesus. Meus irmãos, esteja sempre à disposição de Deus e do serviço de Deus. E pode ter certeza que você fazendo isso com amor, você não está prestando serviço aos homens, você está prestando serviço ao Deus da recompensa. Você crê assim? Diga amém. Ao Deus que pode te recompensar. E Pedro remou o barco, e quando Jesus disse para ele lançar a rede do lado direito, olha o que ele disse, está aí no texto: Senhor, eu trabalhei, eu lancei a rede aqui a noite toda, nada consegui, mas já que o Senhor está mandando, eu vou obedecer. O segredo da bênção, obediência. Quer ser abençoado? Seja obediente ao comando de Deus. Creia na palavra dele e obedece o que a palavra ensina, que você não vai tomar prejuízo. Quando você obedece a Deus, nem Satanás pode com você, porque Satanás não tem autoridade contra uma pessoa obediente. Porque a pessoa obediente, ele tem proteção. A pessoa obediente, Deus guarda ele. Fala amém? Já que o Senhor está mandando. Agora Pedro era experiente na pescaria, ele era profissional. Ele conhecia a época, a temperatura, para pescar ele sabia de tudo. Mas sabe que isso também nos ensina, meus irmãos? Que há momento, há fase da nossa vida, que por mais experiente que você seja, a sua experiência não vale nada. Que a crise, o momento é tão terrível, que por mais que você é igual bombril, tem 1001 utilidade, você fica sem nada, porque a circunstância não está favorável. E talvez você tenta de tudo, mas de repente, meu irmão, você vem para Jesus, e as mesmas coisas que você antes fez, que não deu certo, agora você vai fazer e vai dar certo. O que mudou? Você teve uma estratégia diferente? Você aperfeiçoou em alguma coisa? Profissionalmente falando? Não. Você agora está debaixo de uma unção e de um comando. E por isso que deu certo. Porque a palavra diz em Isaías que a unção despedaça o jugo. Então muitas vezes algo não dá certo, não é porque você está fazendo errado, é porque tem uma oposição do inimigo. Mas quando você entra debaixo da graça de Deus, o inimigo perde a força, ele não atrapalha mais, e a bênção que você tem lutado tanto por ela, ela vai chegar na sua vida. Porque agora a mão de Deus está estendida para quebrar toda a barreira, porque você entrou na obediência. Amém? Você entrou na obediência. Vem um milagre para a sua vida, vem a solução dos problemas, porque você entrou diante de Deus com o coração limpo, na certeza que Ele pode reverter qualquer situação. E o que a palavra diz? Quando Pedro lançou a rede, que ele foi puxar a rede, não aguentou. Chamou os companheiros do outro barco para ajudar, e juntou todos, conseguiu tirar a rede de dentro da água,
e tinha tanto peixe que a rede começou, quase se arrebentou. E era tanto peixe que eles estavam em 2 barcos. E a Bíblia diz que os barcos ficaram tão cheios que quase afundou. Deus quer dar uma bênção pesada para a sua vida. Aleluia! Talvez você está pesado na vida de muita gente, é os problemas. Está um peso de luta. Deus quer tirar esse fardo de luta e Ele colocou um peso de bênção sobre a sua vida. Um peso que você vai carregar com alegria, sabendo que é o peso da sua vitória, que é o peso da sua bênção. E a palavra diz que Pedro, quando viu aquilo, depois de chegar lá alcançar a praia, Pedro, a Bíblia diz que ele se lançou diante de Jesus. Sabe, gente? E disse assim: ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pedro, diante do milagre, ele reconheceu sua fragilidade. Você sabe que quando algo não dá certo na vida, se a gente não tomar cuidado, é uma fase que a gente murmura. Entendeu? É uma fase perigosa que pode até acontecer um esfriamento. E às vezes surge uma murmuração: que adianta estar indo na igreja? Está vendo? Está tudo errado. E de repente, a gente alcança o foco da vontade de Deus e o milagre acontece. E quando esse milagre acontece, a gente fica constrangido. Então, puxa vida, Deus, eu estava quase desistindo, mas o Senhor manifestou e resolveu o meu problema. Por isso que a gente não pode desistir, meus irmãos. Porque na caminhada com Deus, e procurando ser fiel e obediente, vai acontecer coisas maravilhosas. A mesmo aquilo que não acontece, mas na obediência, a revelação de Deus virá sobre a sua vida, o porquê daquilo. Fala amém? A Bíblia diz que Paulo tinha um espinho na carne. Eu não vou definir que espinho é esse, porque um fala uma coisa, outro fala outra. Então não estou preocupado com que tipo de espinho. Espinho é espinho, é aquilo que fura. E a Bíblia diz que Paulo orou 3 vezes. 3 vezes para se livrar daquele espinho. Olha isso. Na 3ª vez Jesus respondeu. Mas Jesus respondeu com um milagre. Jesus disse assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí mais tarde Paulo diz assim: foi-me dado um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não me gloriasse. Então Paulo deixa claro, porque ele era um homem muito sábio. Paulo era culto, muito inteligente, tinha conhecimento tremendo. A prova da sabedoria de Paulo, que o Novo Testamento tem 27 livros. Desses 27 livros, 13 foi Paulo que escreveu. Alguns com a participação dos seus companheiros, mas tudo ele. Aí ele entendeu que aquilo que acontecia com ele era Deus segurando ele para que o orgulho não derrubasse ele, para que eu não me gloriasse. Então Deus sabe como tratar da gente. O que nós precisamos é entender a vontade dele para a nossa vida. Aí a palavra diz que quando Pedro se prostrou diante de Jesus, os demais fizeram a mesma coisa, tanto Pedro quanto Tiago e João, que eram os companheiros de Pedro na pescaria. E a palavra diz que quando Pedro falou isso, Jesus disse: não temas. Escute isto. Olha o que Jesus falou para ele. De agora em diante, presta atenção nisso aqui. Você vai pescar gente. Jesus agora dá uma unção de habilidade para Pedro, não para jogar a rede no mar, mas para pescar gente. E sabe o que eu acho lindo nisso aqui? Se Pedro pescou e insistiu a noite toda, porque ele vivia, disse que ele tinha necessidade. Era necessária a pescaria. Era necessário o resultado da sua pescaria. Mas quando Jesus diz para ele: se vai pescar gente, olha o que diz a palavra. Eles arrastaram o barco para a praia e deixaram tudo e seguiram Jesus. Pedro naquela noite experimentou de uma prosperidade como nunca ele tinha vivido. Só que quando Jesus falou que ele tinha que pescar gente, ele não se apegou à prosperidade. Ele deixou para cumprir o propósito de Deus na vida dele. Fala amém? O que é que eu ensino com essa palavra e o que é que eu aprendo com essa palavra?
é que Deus ele abençoa o seu povo. Mas Deus ele não abençoa o seu povo para o seu povo ficar com um egoísmo. Deus nos abençoa para distribuir. Deus nos abençoa no propósito de servir e contribuir com o reino, para que o nome dele seja glorificado. Quando nós queremos coisas para não glorificar a Deus, nós ficamos retidos em alguma área. Porque tudo que Deus dá para o seu povo, o propósito é que ele seja glorificado, porque ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Fala amém? Deus ele quer nos dar tudo de bom, mas ele não quer nos dar para a gente ficar orgulhoso e vaidoso. Com egoísmo, é meu. E não ter coração para repartir. A igreja primitiva foi uma igreja bem sucedida. Quando você lê Atos, você encontra que era uma igreja que recebia e era uma igreja que distribuía. E era uma igreja que avançava, crescia, mesmo diante de pressão e de perseguição. Sem mídia, sem nenhum folheto, e a igreja crescia sem parar, porque o povo entendeu o propósito do reino de Deus. Fala amém? Esse ano de 2023, eu dei um tema para este ano, o ano do acrescentar. Só quando Deus me deu essa palavra sobre o ano do acrescentar, o Espírito de Deus ministrou meu coração. Para acrescentar, você tem que ter estrutura. E Deus deixou bem claro para mim, ninguém constrói uma casa em cima da outra se a estrutura era só para um pavimento. Se você quer construir um segundo pavimento, você precisa saber se a estrutura aguenta, senão você vai ter prejuízo e pode ter até morte. Então prepare o alicerce, prepare a base. Ou você já faz com um projeto para construir um segundo ou um terceiro pavimento, ou se você construiu só para um, quer construir outro, não adianta amontoar tijolos. Você tem que fortalecer a base. E Deus ministrou isso em oração no meu coração. E a base são os salvos da igreja. As famílias precisam se unir. Porque, meus irmãos, nós estamos vivendo numa época de muito entretenimento, e que as pessoas são arrastadas pelos entretenimentos em todos os segmentos. As famílias às vezes têm tempo de pegar os filhos, ir lá no shopping, no parquinho e ficar lá. Não estou dizendo que não pode, por favor, não me interprete mal, eu não sou radical. Tem tempo de tirar férias com os filhos e ir na praia. Tem tempo de viajar. Mas às vezes a família perdeu o foco de se reunir, ler Bíblia e orar com os filhos em casa. Isso é a base. Chega em casa, cada um vai para um lado, o filho pega o videogame, o outro pega o celular, o pai pega a televisão, põe o pezão no sofá, e a Bíblia joga de lado e ninguém tem estrutura em casa. E é por isso que muitos lares estão sendo destruídos e perdendo família inteira, porque a base de casa está ruída, a estrutura não está boa. Quando Deus ministrou isso ao meu coração, eu falei para os pastores e o meu filho estava participando na videoconferência, que a gente estende a videoconferência para os pastores do interior que não podem participar, presencial. E ele disse, pai, que coisa interessante, eu preguei a mesma coisa na igreja e coloquei a igreja para orar as famílias. No primeiro dia eu chamei o meu filho que mora comigo em casa, em cima, a casa dele é em cima da minha. Aí primeiro dia, aí eu falei, minha esposa deu uma palavra, falou, agora você continua na sua casa, que lá você é o cabeça, com sua esposa e seus filhos. Lê Bíblia. E eu leio a Bíblia com a minha esposa, nós vamos ler a Bíblia inteira esse ano de novo. E a gente ora junto. Fala amém? Eu e ela. Todas as noites. Edificando nossa vida. Foi interessante, meus irmãos, o primeiro dia que nós fizemos isso em casa, o Theo, pequenininho, ele tem só 3 anos, a Lorena já sabe ler, cada um lendo um versículo. Chegou a vez dele e disse, eu também quero, mas quer o quê? Sabe ler. Aí a mãe dele leu e ele começou a repetir. E ele achou engraçado e começou a rir. E ele lia e ria, aquele sorrisinho, né, de criança. Aí quando terminou, vamos orar, ele disse, não, eu quero mais. Tivemos que ler o 2º capítulo. Aquele dia foi o livro de Salmo que a gente leu. E ele repetiu tudo. Vocês perceberam como que para ele foi uma novidade? E ele achou que levou em forma de brincadeira e gostou.
a maneira de você conduzir sua casa. Leia Deuteronômio hoje antes de você dormir. Lê Deuteronômio capítulo 6, do versículo 1, pelo menos até o 10. Quando Deus estava colocando o povo na terra de Canaã, Deus disse assim: vocês vão possuir a terra, mas vocês levam os seus filhos. Aplique a lei de Deus para eles, Moisés falou. Escreva no batente da porta. Escreve e marra na testa e no braço. Fale desta lei ao deitar e ao levantar, andando com eles na rua, entrando e saindo. Fale, coloque a mensagem de Deus no coração. Sabe por quê, meus irmãos? O mundo está levando muitos filhos de cristãos para o pecado. A mensagem do diabo está chegando mais forte primeiro. Então cuide, porque nós temos que cuidar da nossa casa. A Bíblia diz que aquele que não cuida da sua casa não pode cuidar da casa de Deus. Então a vitória e a base e o acrescentar começa dentro da nossa casa. Fala amém. Não tenha preguiça de fazer isso. Toma gosto pela palavra de Deus. Leve a sua família à presença de Deus. Ore com sua casa. Leia a Bíblia e ore com eles. Quanto tempo? Não sei. Ore, o Espírito de Deus vai dar inspiração. Talvez você vá orar 5 minutos e é tudo, que foi muito bem aplicado. No outro dia, de repente, você sente uma inspiração, você ora 10 minutos, mas não deixe de orar. Fala amém? Ah, que eu chego em casa tão cansado. É verdade. Quem trabalha o dia todo chega em casa cansado. Mas eu duvido que não dá uma passadinha na televisão para ver o jornal. Curiosidade, vou ver o que aconteceu hoje. Vou ver o que o Lula está fazendo. Guarde isto. Tenha foco. Diga glória a Deus. Tenha foco. Lembra que Deus começou o mundo com família. Deus é o Deus de família. Criou o homem, depois da costela do homem, fez a mulher, disse: multiplicai-vos e enchei a terra. E a Bíblia diz que Deus os abençoou. Não perca a mão da sua casa. A igreja, o tempo é muito espaçoso. Você vem domingo. O domingo você tira para passear, você não vem. Dia de semana, talvez escola e trabalho, não sobra para você, só sobra domingo. E se você perde um domingo, é 15 dias sem vir na igreja. E se você não tem culto em casa, você mesmo em adoração, que a gente pensa que o culto, eu tenho que fazer um culto, tem que encher a casa. Faça um culto entre você e seu esposo. Faça um culto com você e seus filhos. Faça. Você vai ver que a atmosfera espiritual dentro da sua casa vai mudar. Você crê assim, aplauda Jesus. Eles entenderam o propósito, deixaram tudo. E agora, como é que vai viver? Deixou tudo? Mas eles foram seguir um Jesus que tem solução para tudo. E eles experimentaram e viram as maiores coisas da vida deles. Eles viram Jesus no meio de uma multidão, pegar 5 pães e 2 peixinhos e multiplicar. Eles viram Jesus fazer grandes coisas. O Jesus que nós servimos é Jesus de provisão. E quanto mais você entende o propósito de Deus para a sua vida, mais provisão de Deus você terá na sua vida. Fica de pé que eu vou orar para vocês. Aleluia. Põe a mão na altura do seu coração. Maravilha. Senhor, eu levanto a minha mão e oro em favor do teu povo aqui nesta noite. Eu lhe peço uma bênção sobre todos, Senhor. Opera poderosamente, que esta palavra possa ficar no coração de cada um dos teus filhos, para que eles possam viver o seu propósito e a sua vontade, quebrando todas as barreiras, e que os céus sejam abertos para todo esse teu povo aqui presente. Opera de uma forma especial. Derrama, Senhor, da tua unção. Opera nesta noite, em nome de Jesus, que seja eliminada as perturbações, as enfermidades e tudo aquilo que não provém do Senhor caia por terra e seja a tua bênção com o teu povo. E todos digam amém. Como o meu tempo é curto, eu quero pedir primeiro esse lado aqui, o lado ali fica pode sentar. Vocês passam aqui rapidinho, eu vou ungir todos vocês com a 6ª unção e última, já abençoando o mês de junho,
marcando com vitória até lá. Fala amém? Vocês passam aqui, voltam e sentam. Quando terminar esse lado, começa o outro. Entenderam? Sim ou não? Diga glória a Deus. Maravilha, né? Pastor Davi, você fica aqui, meu filho. Você falou que era para mim ungir, então você vai segurar a taça. Amém? Pode começar. Enquanto isso, vocês podem fazer no louvor, tá bom? Em nome de Jesus. Isso, esse lado. Receba a bênção, em nome do Senhor Jesus. Deus, estou marcando esses teus filhos com a vitória do 6º mês deste ano. Que a tua presença esteja sobre eles, para abençoá-los poderosamente. Que haja milagre, que haja cura, proteção, livramento, tudo aquilo, Senhor, que porventura contra eles para atrapalhar, que seja quebrado toda barreira. Opera poderosamente, Senhor. Manifesta com a tua graça, dando saúde, Senhor. E Toma-me, de uma maneira especial. rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração. Eu ande em tudo e tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és Deus, aplauda Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, é muito importante que todos vocês que têm pessoas da família, que um dia andou com Jesus e você sabe que essa pessoa pegou outro rumo, e é um rumo que não leva aos céus, coloca no seu alvo de oração e não desista. Fala amém? Ore para que eles retornem aos braços do Pai. Clame pelos filhos pródigos, para que ele caia em si. A Bíblia diz que o filho pródigo tomou um caminho e se deu mal, mas um dia ele caiu em si. A igreja precisa orar
para que os filhos pródigos caiam em si e voltem aos braços do Pai. Hoje o meio de comunicação é muito prático. Não desista dos seus irmãos que fracassaram. Não chegue para eles com cobrança. Tem gente que quer resgatar o perdido, mas a maneira de conduzir não funciona, porque chega apontando. Quando você lê a Bíblia, quando Jesus encontrou um pecador, ele nunca confrontou a pessoa falando dos seus erros, porque o erro ele já sabe que está vivendo, o erro ele já sabe que está matando ele. Ele precisa de palavra de amor, mostrar que Jesus não deixou de amar. Fala amém? Tem gente que não resgata o perdido, que ele chega, tá vendo? Seu pecador, seu adúltero, ninguém quer ouvir isso. Ele já é. Quem faz isso é o diabo, que é acusador. Você tem que chegar e estender a mão e dizer: Jesus te ama. Um dia você encontrou Jesus, Ele te ama, Ele está te esperando. Eu estou estendendo a mão porque eu quero te ajudar. Esqueça o pecado dele que Jesus resolve. Porque se você chegar acusando, isso não é mensagem de resgate. Isso é afundar mais ainda para o fundo do poço. Aprenda isso como igreja. Abraçar a pessoa que caiu e trazer. A ovelha machucada precisa de ombro, não precisa de pancada. O mundo já está batendo. Que Deus abençoe. Um abraço. Até uma próxima oportunidade.